Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, você, ouvinte da Rádio Catedral, sua emissora católica. Amados irmãos e irmãs, estamos encerrando praticamente o tempo comum e amanhã iniciamos o tempo sagrado da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Então vamos iniciar o dia com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Vós não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a liturgia nos faz ler o início da história do dilúvio e da grande tristeza de Deus diante da maldade dos homens. Deus está tão aflito que pensa em exterminar da terra o homem que Ele mesmo criou. Mas ao mesmo tempo, Ele pensa no remédio. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e Deus instrui Noé a construir a arca da aliança. Essa história, como muitas outras do Antigo Testamento, é uma figura da história de Jesus e vemos a mesma tática divina nela. Para curar o mal universal, Deus usa algo humilde e quase insignificante. Um homem solitário, Noé, uma arca. Ele será um novo começo. Outras vezes isso acontecerá no Antigo Testamento. Acontecerá com o pequeno povo de Israel, entre todas as grandes nações. Deus escolhe um pequeno povo que no início nem está constituído e dele virá a salvação do mundo. Esta nação também se torna perversa e o Senhor a abandona, mas preserva uma pequena parte, o reino de Judá, que também desencaminha, e Deus deve puni-lo abandonando-o, permitindo que ele seja vencido pelos assírios e o conduz à escravidão. Mas mesmo entre eles, porém, Deus encontra os justos e estes serão o início de um novo povo simples e humilde, o berço da salvação. Entre essas poucas pessoas que permanecem fiéis a Deus, Ele fará nascer o seu Filho. E a mesma tática continua ao extremo, porque pode-se dizer que na paixão de Jesus tudo se tornou mal e o próprio Jesus está submerso no pecado universal, pois tomou sobre si o pecado do mundo e deve pagar por ele com a morte. Mas o coração de Jesus permanece e com este pequeno rebanho remanescente, Deus há de salvar a todos, e a salvação
há de se manifestar com a ressurreição de Cristo. Jesus, com efeito, é o único homem justo que salva o mundo inteiro. Nele, a humanidade é salva e é assim que Deus age. No Evangelho, já há uma alusão a essa tática divina. Vemos os apóstolos inquietos porque pensam que não haver pães suficientes e Jesus os censura. Vós não entendeis, ainda não compreendeis agora? Deus não precisa da abundância material para fazer aquilo que queira. Quando não há quase nada, como na multiplicação dos pães, Deus pode realizar a nossa salvação. Ele diz: não vos lembrais quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens? Ou os 7 pães para os 4.000? Deveis compreender que o que importa não é o ter muito, mas ter com eles o pão de Deus, que é o próprio Jesus. Nós não podemos esquecer sobre a alusão ao fermento. Jesus diz: cuidado com o fermento. Ora, o fermento dos fariseus e de Herodes significa o desejo religioso de possuir a Deus e o desejo humano de ter poder. Um e outro caminham sempre juntos e nos impedem de ver com os discípulos o pão da vida presente no barco de Cristo, que é Cristo. Esse sim que é o pão verdadeiro, que dá vida ao coração do homem. Ora, meus irmãos, na história da igreja acontece a mesma coisa. Grandes obras começam na humildade. São Francisco começou sua obra despojando-se de suas vestes e cuidando dos leprosos, na insignificância das pessoas aos olhos do mundo. E Deus tira delas grandes frutos. Vejamos Madre Teresa. Não nos esqueçamos de Irmã Dulce e de tantos e tantos homens e mulheres que ao longo da história fundaram obras gigantescas a partir de coisas tão simples. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa preparação já amanhã, começamos a Quaresma, peçamos ao Senhor que nos torne capazes de aceitar até mesmo grandes sacrifícios em nossas vidas, a fim de permanecermos unidos ao Senhor pela força que vem do verdadeiro pão, que é Jesus. Façamos um propósito nesse início da Quaresma. Amanhã começa a Quaresma. Talvez não deixar de comer um doce, ou um vinho, um chocolate, mas ser mais paciente com o irmão, usarmos de menos preconceito. Quem sabe o que a gente pode oferecer esse ano seja um coração contrito et humilhado. Visitar um doente, fazer companhia a alguém que mora sozinho, com poucos minutos, talvez, de nossa presença. Cada um pode saber uma presença amiga, constante, para uma pessoa que está só, fazer uma boa ação. Deus pode inspirar a cada um de nós. Que o tema da campanha da fraternidade, dialogar, ser presença, possa incutir em nós a possibilidade de fazer o bem, na medida em que nós possamos dar um pouco de nós para quem está sozinho, para quem precisa de nossa presença, para quem um diálogo pode ser para tantas pessoas um refrigério na alma. A todos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, tempo da Quaresma. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. O cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo.
alimento ao caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de te pedir, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.